todos bem-vindos, né, a essa casa de paz. Nós começamos há muitos anos atrás, mas recentemente nós começamos com a proposta de estudar o Evangelho de Marcos, de carreirinha. E aqui nós estamos hoje, provavelmente nós vamos encerrar o livro hoje. Então, assim, é uma bênção para nós isso, porque o Senhor, Ele é um Deus que ensina a organização para nós também. Nada é feito de qualquer jeito, nada é feito ao nosso bel prazer, tudo tem uma ordem, né, uma sequência, e o que se espera de nós é uma constância nesse aprendizado. Então, para nós é motivo de vitória, de até celebração, porque nós começamos um propósito e juntos nós estamos concluindo esse propósito, né? É claro que cada pessoa na sua particularidade, a gente inclusive usou o recurso dos áudios, a gente grava o áudio e põe no grupo justamente para aqueles que não conseguem participar, mas que têm o desejo de ouvir a palavra, né? A Renata ficou um tempinho assim, só ali nos áudios, tenho certeza que edificou bastante sua vida. Fico muito feliz de você estar aqui hoje com a gente nesse encerramento, porque isso é importante, né? Todo ciclo que se inicia, ele se encerra para que outros ciclos aconteçam, para que coisas melhores, coisas maiores venham sobre a nossa vida. E é muito importante estar semeando essa semente que é a palavra de Deus em paz. É isso que Deus espera de nós. A semente, que é a palavra, ela deve ser semeada por nós, os semeadores, em paz. Então, é um motivo de muita alegria mesmo estarmos juntos aqui essa noite. Amém? Então, vamos começar com um louvor, né? Fecha seus olhos aí, vamos entregar a nossa vida, o nosso coração a Deus e pedir que Ele nos use mais um dia, né? Mais uma vez, e fale conosco. Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Deus majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, seu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Nós viemos louvar-te, seu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, seu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti.
viemos louvar-te, seu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, seu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Nós viemos louvar-te, seu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Mais uma vez. Nós viemos louvar-te, seu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Aleluia, Senhor. Nosso Pai que está no céu, que o seu nome seja para sempre santificado através da vida da sua igreja. Que todos aqueles que carregam o nome de Jesus tenham um bom testemunho aí fora, para que vidas sejam ganhas, vidas sejam salvas por meio da pregação do teu evangelho, Pai. Senhor, é um privilégio grande estar aqui essa noite. É um privilégio muito grande receber do Senhor a iluminação para entregar a sua palavra. Eu creio que essa é a sua vontade, esse é o seu propósito para nós, e que cada um dentro do seu tempo, dentro da sua unção, dentro da sua capacitação e da vontade de frutificar no seu reino, Pai, provará dessa graça, dessa satisfação que é alcançar vidas e famílias para uma nova estrutura, para uma nova realidade, para que as bênçãos do Senhor se instalem nas casas, Pai. Isso é maravilhoso. Isso acontece porque o Senhor deixou para nós a sua palavra, e na sua palavra existe o teu poder. Por isso nós te agradecemos muito essa noite. Nós alegramos o nosso coração por estarmos aqui. Sabemos que o Senhor se faz presente no meio de nós e pedimos humildemente que o Senhor me use como um instrumento vivo nas tuas mãos para a edificação dos teus filhos, Pai. Que todo aquele que te busca, todo aquele que tem os ouvidos abertos, atentos à sua mensagem, sejam abençoados por essa palavra que nós vamos ler hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, pessoal, vamos lá então abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 15, tá? Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 15, eu vou fazer a leitura e conforme for chegando a hora eu vou falando algumas coisas. Vamos ver como que a palavra vai direcionar para nós hoje, tá? Bom, esse relato é de Marcos. A gente sabe que Marcos ele era sobrinho de Pedro, então ele foi testemunha ocular dessas coisas também, e por isso que a gente tem esse relato contado por ele, tá?
E o evangelho dele é um dos mais curtos, né? Ele resumiu muito, não foi como Mateus que detalhou cada, né, trouxe uma riqueza de anotações ali. Ele não, ele resumiu. Mas mesmo resumido e curto, é muito rico. Não perde os detalhes, né, do que aconteceu ali na vida de Jesus, na caminhada dele aqui na Terra. Então, a gente vai ler a partir do capítulo 15, que diz assim: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, com os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Bom, pessoal, o que é o sinédrio? Naquele contexto, tudo, o que vigorava naquela ocasião era a antiga aliança, certo? A antiga aliança, ela era regida pela lei de Moisés, pela lei que foi dada a Moisés. E também toda essa lei e o ritualismo da antiga aliança que apontava para Jesus, porque tudo que acontecia na antiga aliança, as festas, os rituais, tudo isso sempre estava apontando para Jesus, mostrando ao povo que Deus não abandonou o seu povo e que enviaria o Messias, que viria como um homem, e esse Messias operaria uma obra salvadora de redenção, de perdão sobre toda a humanidade. Então, tudo isso, toda essa antiga aliança estava centrada nessa mensagem, no Messias. E dentro disso existia o templo em Jerusalém, o templo que Salomão ergueu, né? Depois teve as invasões ali, então Herodes ele fez uma reforma nesse templo para que o povo pudesse continuar nas suas tradições religiosas, né? Então tudo girava em torno desse templo, dessa religião, né, que é a antiga aliança. Hoje a gente pode chamar de religião, porque hoje é o judaísmo, não é? Mas naquela época a gente nem pode falar que era uma religião, porque na verdade eles cumpriam uma aliança com Deus de Israel, através da direção do próprio Deus na Bíblia, entendeu? Então ninguém fazia nada assim da sua cabeça, certo? Mas por que eu tô falando isso? Porque o sinédrio que fala aqui era um tipo de julgamento, Cris, tribunal. Era um tipo de tribunal que não era do governo. Não era um tribunal que era do governo ou do Império Romano. Era um tribunal que era estabelecido e ele ficava dentro do templo. É como se fosse o STF, só que com uma função religiosa na política. Isso, mais ou menos isso, sabe? É um tribunal religioso que julgava e condenava os crimes relacionados à lei de Moisés, à religião. Isso é o sinédrio. E Jesus, ele foi levado a esse tribunal no templo, porque a pregação dele e o fato dele se revelar como filho de Deus estava ofendendo os líderes religiosos. Eles acreditavam que isso era um crime, o que ele falava, porque ele era um homem. Então eles falavam, como que um homem fala que é Deus? Isso é crime de blasfêmia, entende? Então Jesus, ele estava sendo levado ao sinédrio. Porém, o sinédrio, as acusações contra Jesus eram tão incoerentes, que a gente leu na semana passada, que o sinédrio ele não se sentia nem autorizado a cumprir a sentença contra Jesus, que era a pena de morte. Ele não conseguia fazer isso. Então, aqui, o que a gente vê? Que Jesus estava entre
essas pessoas, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus dentro desse sinédrio. E eles não conseguiam executar a pena, entendeu? E eles estavam reunidos em conselho. O que nós vamos fazer? Porque eles sabiam que Jesus era o Messias. Jesus falou várias vezes e eles eram conhecedores da lei. Era muito diferente. Imagina um escriba, ele transcrevia todas as profecias sobre o Messias. Ele conhecia de cor, né? E aí você imagina você chegar pro governador romano que tem outra religião, o César, né, no caso, e falar: olha, ele tá falando que ele é o Messias de Israel. Ele nem sabe o que é isso. Ele vai falar: e daí? O que eu tenho a ver com isso? Mas o centro religioso, o povo de Deus, sabia quem ele era. Então eles estavam ali em conselho entre eles. E aí o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos levar pro Pilatos, para ver se ele consegue de alguma forma executar essa pena de morte e matar Jesus, né? Porque eles não tiveram, além de tudo, eram covardes, né? Tá? Porque, bom, Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Olha a condenação. Aí Jesus respondeu: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E aí tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? E Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Por que Pilatos ficou admirado? Porque eles acusavam Jesus de tantas coisas infundadas, e Jesus não se defendia. Aqui ele já ensina para nós também que ele não praticou a justiça própria. Ele não agiu com justiça própria. Ele esperou aquele que pode e que podia e que sempre poderá nos honrar. Ele sabia qual era a vontade do Pai. Ele sabia qual era a vontade dele. Boa noite, sejam bem-vindos. Henrique, se você quiser ir lá na aulinha, lá no quarto, pode ir lá. Fica à vontade, viu, gente? Então, Jesus, ele não se defendeu, porque nessa ocasião ele já sabia, como ele tinha orado, né? Cumpra-se a tua vontade e não a minha. Ele já sabia que dentro daquilo que é a vontade de Deus existe justiça e honra. Então, o único que pode honrar, né, a vida da gente, como fez com a vida de Jesus, é Deus. Não é a gente, não é o nosso argumento, não é, mas eu não fiz nada, mas eu não preciso ser advogado de mim mesmo, porque eu tenho um advogado que está no céu. Ele é o nosso advogado. E o justo juiz, que é Deus, ele vai julgar todas as coisas. A gente não precisa ficar argumentando muito, né? E ele não argumentou. E o Pilatos ele ficou admirado, né, de ver o comportamento de Jesus naquela situação. Ora, por ocasião da festa, que era Páscoa no caso, né, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido um homicídio. Então esse Barrabás, ele era o quê? Ele era um líder que estava se rebelando contra o poder de Roma, né? Porque Israel estava sob domínio de Roma e eles não aceitavam isso.
Então, inclusive, eles esperavam um Messias libertador, um militar que fosse liderar um exército contra Roma e libertar Israel. Era isso que eles esperavam. E Barrabás foi um desses personagens. Inclusive, ele acabou matando um homem no meio dessas revoltas aí e acabou sendo preso, tá? E aí, vindo a multidão, começou a pedir que eles fizessem como de costume, né? E Pilatos lhes respondeu, dizendo assim: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque o Pilatos, ele estava querendo que Jesus, ele estava querendo achar uma forma de Jesus não ser morto, porque ele não encontrava em Jesus uma culpa. Então ele falava: pronto, eu vou soltar agora o rei dos judeus e fica tudo certo, a gente não comete nenhuma injustiça. Inclusive, tem em algum dos evangelhos, que eu não lembro qual é, que a esposa de Pilatos, ela teve um sonho. Eu ia perguntar isso pra você, que não tá aqui. Não tá nesse, né? Mas, dentro desse sonho, foi um sonho muito perturbador, e ela disse para ele: não se envolva com esse justo, na causa desse justo. E por isso que ele tenta, de todas as formas, livrar Jesus da morte, e depois ele não consegue, obviamente ele acaba lavando as mãos, entendeu? Num ato de eu não tenho nada com isso. E isso foi uma coisa muito prudente com a função do Pilatos, né? E aí ele perguntou: vocês querem que eu solte o rei dos judeus, né? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Gente, aqui é um detalhe importante que a gente precisa se atentar. Eu falei para vocês que esses sacerdotes, que essa turma, né, que conhecia a palavra, que estava por dentro de tudo, que sabia tudo, eles não se sentiam autorizados para matar Jesus, porque eles eram conhecedores da verdade, né? Mas o que levou, o que motivou eles quererem a morte de Jesus, eles quererem apagar Jesus da história, era a inveja. Eles sentiam inveja de Jesus, da pregação de Jesus, da autoridade de Jesus, da forma como ele liderava, da forma como ele conduzia as coisas, como trazia a revelação da lei de Deus do Antigo Testamento. E a inveja mata. Vocês já ouviram falar disso? A inveja mata. A inveja destrói, né? E foi essa a motivação dessas pessoas para acabarem com a voz e com a obra daquilo que estava sendo feito na terra, né? Mas estes, o que eles fizeram? Eles incitaram a multidão, no sentido de que eles soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei eu então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Não importa o que ele fez, a gente não quer mais ele. Ele não precisa fazer nada. Na verdade, é triste. O sentimento de inveja, ele é uma das coisas mais podres que a gente tem como ser humano. Nós somos muito fracos, muito frágeis, nós somos pecadores. E ninguém está livre de sentir a inveja. Tem alguns psicólogos, alguns estudiosos que até falam que existe a inveja branca, sabe? Mas não existe a inveja branca. O que existe é admiração. Admiração por alguém, a ponto de você se tornar
A ponto de você se colocar ou querer se colocar numa trilha para chegar... Se inspirar, né? Para chegar a um patamar que essa pessoa que você admira chegou, entendeu? Isso é admiração, isso é inspiração, isso é aprendizado, isso é discipulado. Isso não é inveja branca. Inveja branca não existe. Todo lugar na Bíblia que está escrito inveja, trata-se de uma obra da carne, da nossa carne. E a inveja, ela não é só aquilo que a gente pensa assim, eu quero ter o que ela tem. Por exemplo, olha aquela garrafa rosa, ela tem essa garrafa, nossa, mas eu também quero ter essa garrafa. Isso não é inveja, isso é cobiça. É diferente. Quando você olha um bem material ou alguma conquista que uma pessoa tem, você tem uma cobiça. É o que os olhos veem. Às vezes você olha uma blusa, uma roupa, uma joia e você cobiça aquilo. Você também quer ter aquilo. E muitas vezes você não está desejando. Não é porque eu quero aquela garrafa rosa que eu quero... De quem que é essa garrafa? Da Renata ou da Carol? Que eu quero que a Carol morra. Vocês estão entendendo? Eu só quero a garrafa rosa igual a dela. Então isso é cobiça. Mas a partir do momento que o fato dela ser uma pessoa que consegue ter uma garrafa rosa, que eu não consigo ter, isso começa a me irritar, isso começa a mexer com a minha autoestima, isso começa a me inflamar a ponto de eu querer que ela não exista mais, para que eu sobressaia. E quando eu consigo matar a Carol por inveja, quem vai brilhar com a garrafa rosa? Eu. Então o invejoso, ele é tão podre que ele pensa isso. Esse é o distúrbio. Os sacerdotes queriam matar Jesus para que todo brilho religioso voltasse a ser como era antes. Todo mundo que tinha problema ia no templo, não tinha esse Jesus. Todo mundo estava preso a esta aliança, a esses rituais, a esses dízimos e ofertas, ao cordeiro, aos animais, ao escambo, aos que vendiam ali na porta do templo. Estava todo mundo preso a isso. Quando vem esse Jesus libertador, acabou, sumiu. Ninguém mais vai comprar o cordeiro pascal. Ninguém mais vai entregar os dízimos aqui. Por quê? Porque a necessidade é outra. Agora a necessidade é nas casas? Como assim? Vocês estão deixando de depositar no gasofilácio para suprir a necessidade do irmão que você está indo na casa. Você está vendo que não tem um sapato para pôr no pé. Você está vendo que não tem um arroz. Como assim? Nós estamos perdendo. Então esse Jesus tem que morrer. Entendeu a diferença do que é inveja? É importante a gente saber essas coisas, porque a nossa carnalidade, ela grita, né? E nós, como seres humanos, a gente precisa identificar tudo para nunca incorrer nesse erro, né? A tentação é grande, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, né? Todo invejoso, ele necessita de uma plateia. Vocês já repararam nisso? Porque, como eu falei, o sentimento é tão podre, é tão horrível de desejar o mal a quem está sendo invejado, né? Que ele precisa da plateia, dos ouvintes dele, para validar o que ele pensa. Para que ele mesmo se convença de que ele está certo. Então, os sacerdotes, com esse sentimento de inveja, eles não ficaram só entre eles. Por que eles não resolveram a situação? Não, eles incitaram o povo para levar Jesus à morte. Então não era eles que estavam matando Jesus agora. Eles estavam quietinhos. Mas o povo começou, crucifica-o, crucifica-o. Então, todo invejoso, ele não vai nunca
Ele nunca vai se revelar como, sou eu que sou o invejoso. Não, ele vai sempre se esconder atrás de uma plateia. E a culpa vai ser sempre do povo e nunca dele. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso aconteceu no âmbito religioso. Nós estamos falando de igreja. Isso aconteceu no templo, num cenário de antiga aliança. Isso é grave. Mataram Jesus. Quiseram matar a palavra de Deus, né? Então, eles incitaram a multidão. E aí eu até anotei uma coisa aqui. Que a inveja, ela nunca fica apenas com o invejoso, mas a ação visível dela é o incitar da multidão. Você só descobre o invejoso quando... porque é muito fácil confundir o invejoso com o admirador, com o aluno. É muito fácil, né? Mas você só consegue descobrir o invejoso quando há plateia para esse invejoso. E quando essa plateia, essa multidão, ela começa a se voltar contra o que é justo. Todo invejoso precisa de uma plateia para validar o seu erro, o seu comportamento carnal e dessa forma ter a sua culpa amenizada. Não seja você a plateia de um invejoso, mas um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo que age como remédio para esse mal. Afinal, que mal ele fez? Que mal Jesus fez? Que mal o alvo da inveja fez? Para que haja tanta vontade de destruição e morte? Para que haja uma invalidação da palavra que ele trouxe, né? Sabe qual foi o mal que Jesus fez para o sistema? Ele feriu o ego dos judeus. Ele feriu o ego dos líderes. Como que ele feriu o ego dessas pessoas? Revelando o pecado deles por meio das palavras sinceras e verdadeiras que ele tinha. Quando Jesus confrontava com eles, ele falava: vocês são sepulcros caiados. Vocês são belos por fora e podres por dentro. Vocês coam o mosquito, mas engole o camelo. O julgamento de vocês é muito maior, porque vocês são guias cegos, guiando outros cegos. Vai cair todo mundo no mesmo buraco. Porque aqueles que querem entrar no reino, vocês impedem com a mentira que vocês contam. Vocês misturam mentira com verdade. Vocês misturam a verdade da palavra de Deus com a tradição dos homens. Então vocês colocam um jugo pesado sobre as pessoas. As pessoas não conseguem cumprir. Nem vocês conseguem cumprir. Isso tudo que eu estou falando está em Mateus 23, tá? Inclusive eu vou ler, porque é importante a gente entender da onde vem esse ego ferido. E isso pode acontecer com a gente. Sabia? Às vezes a gente encontra a verdade da nossa realidade, da forma como nós estamos, e a gente não quer ouvir. E às vezes a pessoa que traz para nós, ou mesmo até Cristo, aliás, vamos falar de Cristo, não vamos falar da pessoa. Quantas vezes nós deixamos de buscar as coisas de Deus com medo de estarmos reprovados por Ele? Porque a gente sabe do nosso pecado, a gente sabe do nosso erro. Então é melhor ficar quieto. Porque vai que eu vou num lugar e aí eu vou ouvir que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço aquilo outro. E quantas pessoas fugiram da palavra com medo do que está escrito nessa palavra, medo desse confronto. Só que a palavra, ela liberta. Uma vez que a gente compreende a nossa situação, o que acontece com a gente? A gente é transformado.
Aqueles que... Eu estou falando dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que amam a Deus, né? Quando a gente se encontra com a nossa miséria, com o nosso pecado, o que, que a gente faz? A gente baixa a guarda, se arrepende e vigia. E vai caminhando a passos novos. Isso é o que Deus espera da gente. Mas esses que queriam matar Jesus, esses que invejavam, eles só pensavam em coisas terrenas. Eles só pensavam neles. Naquilo que eles estavam ganhando com a religiosidade, com o título deles, com o que eles eram. E Jesus estava atrapalhando, além de denunciar, ainda estava atrapalhando a vida deles, né? Mateus 23, olha o encontro que Jesus teve com eles, o que foi falado. E é muito legal a gente ver isso, porque nesta ocasião, quando Jesus orou, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua, e ele se calou, ele parou de argumentar, não significa que o crente ele tem que ter sangue de barata. Não está escrito isso. O que está escrito é que ele não era mais ocasião para argumentação. Por quê? Porque tudo que ele poderia ter falado e feito com relação àqueles acusadores, ele fez. E ficou registrado em Mateus 23. Então, a gente também tem que discernir a hora das coisas. A hora de falar e a hora de calar. A hora de aguardar a justiça que vem do alto. E a hora de também tomar atitudes que dependem de nós. Porque também, às vezes, por sermos cristãos, o que eu acho errado, adotar sempre uma postura muito pacífica. Pacífica não. Pacífica sempre a gente tem que adotar. Passiva. Uma postura sempre passiva e nunca ativa. E nós não fomos chamados para ser passivos. Nós fomos chamados para ser ousados na presença do Espírito Santo de Deus. Então, olha quanta coisa a gente tem que ponderar e aprender na nossa caminhada com Cristo. Não é porque somos de Deus que temos que engolir tudo e aceitar tudo. Porque Jesus não fez isso. Mas existe a hora e existe a hora. Existe a hora e o momento, vamos colocar assim. E Deus vai dar essa inteligência para nós que estamos na verdade. Olha essa ocasião aqui, Mateus 23, ele diz assim, olha. Vamos do começo. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo que eles vos disserem. Porém, não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, o que Jesus está falando? Jesus já está trazendo o primeiro confronto. A falsa doutrina. Não, o falso testemunho, Cássia. A doutrina estava certa, né? Eles falavam as leis de Deus. Eles sabiam as leis, mas eles não praticavam. Então, lembra que eu falei semana passada também sobre Deus não está interessado no que a gente fala. Porque falar bonito todo mundo fala. E de boa intenção o inferno está cheio, né? Deus está interessado nas nossas atitudes, nas nossas ações. Né? Igual aquele filho que falou, eu não quero ir trabalhar na vinha, mas ele foi. Ele se arrependeu, ele pensou e foi. É nesse que Deus está de olho. O nosso coração é revelado pelas coisas que a gente fala. Então, Jesus disse aqui, bom, não imitem as atitudes deles, mas ouçam o que eles ensinam. Porque eles estão lendo as leis de Deus. Aí ele fala assim, ó, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam
porém, todas as suas obras com o fim, com a finalidade, com o objetivo de serem vistos dos homens, pois eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Quer dizer, quanto mais bonita, quanto mais longa era aquela franja deles, mais sinal de religiosidade, sabe? É como eu vou dizer, a aparência da religião, né? Se a gente fosse viver isso hoje, a gente poderia falar no cabelo comprido, né? Quanto mais comprido o cabelo, mais santa é a pessoa, né? Quanto menos ouro, menos maquiagem, mais santa é a pessoa. São coisas da religiosidade que, né? Amam o primeiro lugar nos banquetes, né? Querem sempre se aparecer onde não foram chamados. E as primeiras cadeiras nas sinagogas, nas igrejas, eles sempre estão lá. Então, olha como é difícil você discernir uma pessoa que admira, que é aluno, que é discípulo, de uma pessoa que é um invejoso, um bajulador, que quer tomar o lugar dos outros. Não é fácil. Eles amam as saudações nas praças, né? São muito políticos, gostam de muitos amigos, né? E os serem chamados mestres pelos homens. Vocês, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus já nivelou todo mundo por baixo. Nós não temos que ser melhores do que ninguém. Ele é o nosso mestre, né? A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não sereis chamados guias também, porque um só é vosso guia, o Cristo, o Messias. Mas o maior dentre vocês será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, Jesus está dizendo o quê? Que para a gente ser grande aos olhos de Deus, no meio da igreja, no meio do rebanho, nós precisamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Se colocar em serviço do nosso próximo, em ação, ó. Isso é uma demonstração evidente de um aluno, de um discípulo, de alguém que admira, de alguém que, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Olha isso, gente. O que um líder pode fazer no meio de um povo, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar, fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Sabe o que eles faziam? Eles iam nos lugares onde tinha gente vulnerável. Viúva, não tem a figura do marido para proteger desses lobos, desses cães que chegam sem testemunho, querendo pregar o que não faz. Não é verdade? É nesses que eles vão. E eles devoram o quê? Sugam. E para se justificar, fica fazendo oração bonita, para dizer que é muito santo, muito crente. Olha o que Deus está falando, gente. Jesus disse: vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Um novo convertido. Vocês ficam indo atrás dos outros para fazer um novo convertido, para ganhar alguém para Jesus. Vamos trazer para os nossos dias, né? Faz da tripa coração, porque vocês têm que ser alguma coisa na igreja, né? Uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Porque alguém que não tem testemunho pode frutificar para o reino de Deus? Como que alguém que não vive a palavra pode trazer alguém para Cristo se nem ele mesmo veio para Cristo? Existe isso?
Vocês estão percebendo por que Jesus ficou calado nas suas acusações? Valia a pena ele se defender depois dessas coisas que ele já tinha feito e falado para essas pessoas? Ele já tinha falado tudo. Não é, Thalita? O que ele ia falar? Mais nada. Ele disse o cerne da questão. Nós vamos ver no final desse capítulo que nós fomos chamados a pregar o evangelho, tá? Mas por essas palavras de Jesus, a gente já tem que ficar com medo disso. Medo de pregar o evangelho sem viver o evangelho. Então, qual é a pessoa mais importante que você tem que pregar o evangelho? Para você mesmo. Você é a pessoa mais importante. Por isso, você tem que se debruçar nessa palavra, que é a Bíblia, e ler, e meditar, e reler, e buscar os seus erros. Quando a gente faz isso, a iluminação do Espírito Santo, a presença de Deus que está em nós, dentro da nossa casa, no nosso coração, vai nos levar a uma libertação e a um arrependimento e a um conserto. E uma vez que a gente se conserta, a gente entra num processo de santificação. Uma vez que a gente está num processo de santificação, a gente já se libertou de vários pecados, né? A gente transborda para quem está perto da gente. Quem está perto da gente primeiro? Nosso marido, nossos filhos, nossa mãe, nosso pai. E ali acontece uma obra. O que Pedro fala quando a esposa tem um marido que não é convertido? Ele fala que é para ela ir pregar para ele? O que ele fala, Gláucia? Para orar por ele e jejuar, para fechar. Pregue em silêncio. Como que eu vou pregar em silêncio? Por meio das suas atitudes, por meio do seu digno proceder. Ele vai olhar, ele vai ver. E ele também vai temer, porque ele vai começar a pensar, nossa, se ela teme desse jeito e leva a sério, é porque a coisa é verdadeira. Eu preciso também me consertar em algumas partes. Você começa a impactar e a ganhar aquela vida em silêncio. Não é no blá blá blá, nós não temos que falar nada, nós temos que viver o Evangelho de Cristo. Nós temos que viver. E depois que a nossa família está vivenciando isso, aí é momento da gente sair atrás dos outros para fazer um prosélito. É momento para a gente sair rodeando o céu, a terra e o mar atrás de alguém que vai ser de Jesus. Deus vai enviar. O Senhor acrescenta. O Senhor traz. Nós não fomos chamados a ficar fazendo obra vazia, gente. A nossa vida precisa ser atraente de alguma forma. E será. Não é uma obrigação. É uma coisa que flui. É natural. É natural. A nossa transformação transforma as pessoas. Quando você passa a respeitar as pessoas, você é mais respeitado por elas. Quando você passa a amar as pessoas, você é mais amado por elas. É assim, é a lei. Você entende? Quando você é mais educado com as pessoas, acontece um milagre na sua casa. Sabe? As pessoas querem ficar perto de você. Olha que milagre, estranho, né? Quando você tem educação, quando você trata bem, quando você é hospitaleiro. É óbvio, mas não. O que as pessoas fazem geralmente quando estão sem Cristo? Elas estão embrutecidas. Elas xingam, elas... Entende? Por que não vira? Então ele está dizendo, ele falou tudo isso para eles. Vocês ficam se esforçando para conseguir um novo convertido. E quando vocês conseguem, sabe o que vocês fazem dele? 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Porque esse coitado vai seguir os passos de vocês. Ele não vai seguir o que você fala, ele vai seguir o seu exemplo. Entende o que Jesus disse? É isso, gente. Esse é o cerne da coisa, né?
Aí ele fala: insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Aí ele começa a dar um monte de... E vai falando, ai de vós, né? Então, assim vocês, aqui ó, ai de vós hipócritas, porque vocês sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de pecado. Ai de vocês, escribas hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, vocês adornam os túmulos dos justos. E vocês dizem assim: ai, se a gente tivesse vivido naquele dia, naquele tempo dos nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Não, imagina, vocês só vão matar o Filho de Deus agora. Vocês continuam os mesmos, querendo matar a palavra em troca do seu próprio brilho, de sobressair, né? Então, isso é muito sério, por isso Jesus se cala, tá? E por isso a necessidade dessa liderança é incitar, desses invejosos, incitarem a multidão. Porque além de, junto com o invejoso, vem a covardia. Nenhum invejoso se assume invejoso. Como eu já falei, o pecado é tão podre que ninguém quer se assumir invejoso. Imagina eu, invejoso? Não, eu posso ser preguiçoso, mentiroso, posso ter traído, posso ter um vício, posso ter enganado alguém, mas invejoso eu não sou. Eu nunca vi alguém confessar inveja. Vocês já viram? De tão terrível que ela é. Porque ela vem carregada de desejo de morte. Tá? Vamos lá. Bom, diante disso, então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, né? Vestiram-no de vermelho e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. Afinal, ele era o rei dos judeus, né? E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificar. E obrigaram a Simão, Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Gente, Jesus ele foi açoitado naquela condenação romana. Muitos morriam ali, só no açoite. E ele não tinha forças para carregar a própria cruz. Então, esse homem, ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, porque Jesus não conseguia carregar, de tanto que ele apanhou. Então, vejam que foi uma morte, não foi simplesmente uma condenação, né, gente? Foi uma condenação muito grande, porque foi o preço do nosso pecado. Lembra que a gente viu semana passada? É como eu falei, a gente mente, faz uma coisa, e quem tem aqueles pecados piores, que são dignos de uma pena maior, quem pagou por eles? Jesus. Então ele passou tudo isso naquele momento, carregando todo o pecado da humanidade no corpo dele, né? E assim, a natureza do homem é tão má, né, que tinha coisas que, se a gente olhar, não precisava, né? Precisava humilhar daquela forma, escarnecer, coroa de espinho, precisava disso? Não, né? Mas quanto mais a ignorância, né, maior, olha o que é você incitar, né, a multidão. Olha o que é inveja, por isso que até hoje a gente tem essa frase que a inveja mata, e mata mesmo, tá?
E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levariam cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava uma epígrafe e a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, que com os malfeitores ele foi contado. Isso está escrito em Isaías, capítulo 53, sobre Jesus. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo assim: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reconstrói, o reedifica. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam, os 2. Gente, uma coisa eu vejo aqui com Jesus é o nosso mestre, não é? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, sobre inveja, é tudo coisa que a gente precisa aprender com ele, com as coisas que ele passou. Ele é o nosso mestre. E ele disse, se fizeram isso com o dono da casa, você imagina o que não vão fazer com seus domésticos, com seus empregados, com seus funcionários, que somos nós. Então, às vezes a gente quer entrar numa aliança com Deus e quer entrar numa obra sem saber o quanto custa essa obra. O quanto custa estar nesta obra, nessa missão. Nós precisamos saber disso. E saber até como lidar. E aqui eu vejo Jesus passando por tudo isso, podendo provar, mas não querendo provar. Porque nós não precisamos provar a verdade. A verdade, ela existe. Não existe argumento contra a verdade. Então, que esse ensinamento você leve para a sua vida. Nunca se sinta pressionado a provar para as pessoas o que você é, o que você deixa de ser, o que você faz. Você tem que provar para você mesmo que você conseguiu e consegue a cada dia matar o pecado que habita em você. Eu preciso provar para mim que eu não minto mais, que eu não faço mais aquelas coisas. Agora, para as pessoas, para os alunos, para os ouvintes, para os admiradores, para os de fora, para a família, para o marido, eu não tenho que provar nada, eu simplesmente tenho que ser. Contra a verdade não existe argumentação. Por isso ele não desceu da cruz. Ele não precisou descer da cruz. Ele precisou sustentar o que ele já tinha dito que ia acontecer. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E vocês vão ter que esperar os 3 dias. Acreditando ou não. É assim que ele agiu. E é assim que nós somos chamados a agir. Aguarde, espere. Não faça justiça própria, Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. A hora 9, clamou Jesus em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ou seja, entregou a sua vida, ele morreu. Gente, por que Jesus falou: meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava carregando o pecado de toda a humanidade.
O corpo de Jesus era como se não fosse um corpo de ser humano. Era como se fosse a concentração de todo o pecado, desde Adão até o último homem que vai nascer antes do final, do juízo final. E quando ele se fez pecado, como que um Deus santo contempla um pecado? Ele se separa completamente da presença do Pai. Foi o único momento em que Cristo se dissocia de Deus, de ser Deus, de estar com Deus, de viver. É o único momento quando ele se faz pecado, porque Deus é 3 vezes santo. Deus não contempla o pecado. Quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. Deus, ele ia todo dia no jardim conversar com Adão. Mas o dia que Adão pecou, ele morreu. Por quê? Porque houve a separação do profano com o santo. Deus é santo, ele não contempla o pecado. Por isso que eu ensinei para vocês que, então, por que Deus ouve a nossa oração? Como pode um pecador se dirigir a Deus e ele ouvir a nossa oração e até às vezes nos socorrer? Porque Jesus, que está à sua direita, intercede por nós e diz: eu paguei pelo pecado dela. Tá pago, tá perdoado, pode ouvir, ela não tem pecado. Isso só pode acontecer pela fé. Então, é por isso que hoje as nossas orações, elas são recebidas no céu. Porque Deus, ele não vê mais o meu erro, ele vê o sacrifício de Jesus pela minha vida, ele vê o perdão, eu sou perdoada. E sou perdoada quantas vezes for preciso. O sacrifício, a obra na cruz, ela é atemporal. Ela é para todos os tempos, para todos os homens, de todas as raças, de todos os lugares do mundo. Desde que haja permaneça no pecado. Isso. Claro, porque se eu permaneço naquilo que eu fui perdoado, como que eu posso me relacionar com Deus? Aí entra o que ele fez com os escribas. Vocês vão para o inferno, vocês não vão ter vida eterna. Vocês estão condenados. Vocês podem ser o que for, vocês podem ser o ancião do templo, o sacerdote do templo, o escriba do templo, o fariseu. Vamos trazer para o dia de hoje? Você pode ser o pastor, o filho do pastor, você pode ser o padre, você pode ser quem você quiser. Não interessa quem você é. Entendeu? Tudo se resume ao perdão de Cristo sobre a nossa vida, por isso que é leve. Por isso que a gente vive esse evangelho onde a gente está, onde a gente quiser. Tá? Então ele disse isso: por que me desamparaste? Por causa que esse momento ele realmente esteve separado da presença de Deus, tá? Mas Jesus então morreu e o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O que é isso, gente? Lá naquele templo de Israel existia um lugar que era separado com um véu, uma cortina grossa. E dentro esse lugar chamava Santo dos Santos. Ali dentro ficava a Arca da Aliança. E ali era o lugar onde Deus se manifestava e falava com o sumo sacerdote uma vez por ano e aceitava a intercessão desse sumo sacerdote para perdão do povo, do pecado do povo que estava lá fora. Então, dentro desse véu só entrava esse sumo sacerdote uma vez por ano, totalmente consagrado e com uma cordinha amarrada no pé. Porque se ele entrasse em pecado na presença de Deus, no Santo dos Santos, ele morria fulminado ali. E ele não saía, então tinham que puxar ele pela corda. Tamanha seriedade disso. E aí esse véu que separava o Santo dos Santos com o lugar santíssimo, com o povo, foi rasgado. Jesus morreu, o véu rasgou. De alto a baixo. Quem rasgou o véu? Foi Deus.
Deus rasgou e falou: acabou a separação entre mim e a minha igreja, os meus filhos. Acabou, não tem mais separação. Por quê? Porque o perdão se estabeleceu no meio. O véu é o perdão agora, entendeu? Ele destruiu a antiga aliança dessa forma, rasgou. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim ele morrera, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, tem uma profecia lá em Zacarias que fala que quando Jesus voltar, aquele que os transpassaram verão. Quem que transpassou Jesus? Não foi um soldado romano? Como que ele vai ver a vinda de Jesus se ele está morto? Ele vai ressuscitar. Por quê? Por causa dessa frase que está escrita aqui. Ele entendeu e ele confessou que Jesus era o Filho de Deus mesmo. Naquela hora. Olha isso, gente, que forte. Olha a extensão da graça de Deus sobre os homens. Aqueles a quem a gente fala, não, impossível. A pessoa transpassou o corpo de Cristo. Como impossível? Se houve fé e arrependimento, tá aqui, ó. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além dessas, muitas outras que haviam subido com ele em Jerusalém. Então, quando fala Maria, mãe de Tiago, está falando da Maria, mãe de Jesus, né? Que Tiago era irmão de Jesus. Elas estavam ali. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, por isso que pensam que é na sexta-feira, porque na tradução não é a véspera do sábado, é a véspera do Shabat. Só que o Shabat aqui é feriado. Então, é a véspera do feriado, que era na quarta-feira. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Olha que interessante, nem todos estavam perdidos naquele Sinédrio. Esse aqui estava bem quietinho, só acreditando, entendeu? Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Estando baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Maria, mãe de José mesmo? É a mesma, porque eu acho que um dos filhos de Maria também chamava José. A gente tem que só lembrar na passagem que fala o nome dos irmãos de Jesus. Mas eu sei que um era Tiago, eu acho que um era José. Tá? Eu acho que era. Bom, então elas viram onde ele foi enterrado, tudo certinho, rolou a pedra. Pronto, acabou. Passado o sábado, que aí é o sábado mesmo, né, do dia da semana, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, olha lá, é a mesma Maria, tá? Compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então elas chegaram lá no domingo de manhãzinha, né? Domingo, não é? Ela começava às 6 da tarde, o dia? Sim, mas tá falando antes do despontar do sol. Certo? Então o domingo começou no sábado às 6 da tarde, lembra? Aí ele vai à madrugada e antes
pontar do sol, bem cedinho, ainda no domingo, elas estavam lá, certo? Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo, né? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Era um anjo que estava em forma humana ali. Olha que interessante. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham o posto. Então, Jesus não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou no sábado. Por isso é impossível que ele tenha morrido numa sexta-feira. Tá? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Olha que lindo isso, né? Quer dizer, Pedro, que pecou, que estava em dívida com Jesus naquele momento, devia estar desesperado, porque ele se arrependeu verdadeiramente do que ele tinha feito. Ele recebeu um acalento aqui, né? Jesus não se esqueceu de Pedro. Jesus não se esquece de ninguém, né? Que quer uma chance, né? Por isso eu falo, essa obra é silenciosa, gente. Ela acontece dentro da gente. Não adianta, né? E saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém, estavam apavorados. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, outro erro de tradução, tá? Ele não diz que ele ressuscitou, ele já tinha ressuscitado no domingo de manhã cedo. Você pode comparar esse texto com os outros 3 evangelhos também, para vocês discernirem isso, porque não é só um relato, são 3, tá? Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Em outro evangelho, você vai ver que ainda naquela imediação do túmulo, depois que os anjos apareceram para elas, Jesus mesmo apareceu. E elas acharam que era o jardineiro. Vocês lembram dessa passagem? Porque elas ficaram atemorizadas, sem saber o que fazer, e não foram para lugar nenhum. Mas ficaram ali no domingo, entendeu? Foi isso que aconteceu. E aí, Jesus mesmo vem e fala com elas, tá? E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Acharam que ela estava louca. Depois disto, manifestou-se em uma outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. Lembra do caminho de Emaús? Os discípulos estavam voltando para suas casas. Eles não tinham mais esperança de que fosse acontecer alguma coisa, né? E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito, ninguém acreditou. Gente, a gente viu Jesus, Maria falou, os 2 do caminho de Emaús falaram, e os outros não estavam acreditando nisso. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, novos idiomas, tá? Não é língua estranha, não. É idiomas.
pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, esse capítulo termina com esse resumo. Isso aqui é um resumão do que aconteceu depois. Por quê? Se a gente for para Atos dos Apóstolos, a gente vai ver os detalhes. Então, o que a gente sabe? Primeiro, Jesus, ele disse que os seus discípulos tinham uma missão de pregar o evangelho, de pregar as boas notícias do reino, certo? Só que ele orientou como eles iam fazer isso. Então, o que ele falou? Vocês vão, esperem até que do alto sejais revestidos com poder. Que poder é esse? É a presença do Espírito Santo. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos. E os discípulos ficaram reunidos 10 dias em oração, em comunhão, até o dia do Pentecostes. Depois que... Aparecer depois de 40 dias, que é o Pentecostes. Não, foi aparecer depois de 50 dias, o Espírito Santo. Jesus depois de quantos dias? No mesmo, depois de 8 dias, ele vai se aparecer para todos. Eles estavam num lugar fechado, Jesus apareceu ali para eles. O Tomé não estava. Por isso que é para os 11. Para os 11. Não, então, ele já resumiu tudo aqui. Porque quando fala que ele censurou a incredulidade do coração deles, os 11 estavam lá, Tomé também estava. Então foi na ocasião em que Tomé precisou botar o dedo ali. Entendeu? Faz a conexão. Isso aqui é um resumão. Marcos está resumindo. A gente tem os detalhes nos outros evangelhos. Então, nesse dia que ele contou, já estavam os 11. Mas o que Jesus falou? Foi no comecinho, Carlinhos. O que Jesus fez? Ele ficou com esses discípulos na terra, ressuscitado, durante 40 dias. Falando a respeito das coisas do reino, treinando eles. Falando para eles como que eles iam. Como? Ele teve que curar o Pedro. Ele teve que ter uma boa conversa com Pedro. Ele orientou esses discípulos, tudo. Passou 40 dias, o que aconteceu? Ele subiu aos céus e foi recebido no céu. E esses discípulos ficaram o quê? Ele falou, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, então, vocês vão pregar, não façam nada. Aí, o que eles fizeram? Ficaram juntos. Nessa de ficar juntos, Carlinhos, passou 10 dias, aí veio a festa de Pentecostes, onde eles estavam reunidos no cenáculo e tinha um monte de gente no templo para ser reunido nessa festa. Nesse dia, desceu o Espírito Santo sobre eles. E quando desceu o Espírito Santo sobre eles, Pedro se levantou e fez aquela pregação maravilhosa que converteu 3.000 homens. Entendeu? Então, Jesus, vocês percebem que quando fala, Jesus mandou eu pregar. Mas ele não mandou você ir de qualquer jeito. Porque ele não mandou nem os discípulos dele ir de qualquer jeito. Primeiro, eles tinham que estar cheios do Espírito Santo. Porque essa obra não é nossa. Sabe, eu poderia vir aqui e ficar falando e tentar convencer vocês o quanto eu quisesse. Se essa obra não é de Deus, ninguém se converte. Esquece, não existe conversão. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é a gente que convence as pessoas. Então, Jesus, primeiro, eles se encheram do Espírito Santo. E a prova de que eles estavam cheios do Espírito Santo era o quê? Os sinais que se seguiam, que está escrito aqui, os sinais que vão de acompanhar aqueles que creem.
vai impor as mãos, vai acontecer cura, vai pegar em serpente, não vai acontecer nada, ou seja, não vai ter medo, não é para ter medo do perigo, vai beber veneno, não vai morrer. Então não é para ter medo do invejoso, não é para ter medo de nada. É para seguir em frente na luz que Deus nos dá, na presença do Espírito Santo. Tudo isso acontece, mas é para o nosso crescimento, tá? Ele fala que falarão em outras línguas, expelirão demônios, expulsarão os demônios. Tudo isso são sinais que quem tem a presença do Espírito Santo opera no meio da igreja. Pronto. E aí ele fala assim, aí eu quero encerrar também essa leitura falando para vocês isso. A importância de pregar, né? Por que Jesus falou, vão e preguem vocês agora? Porque é um trabalho de formiguinha. E porque é um trabalho de fé. Quem crer na palavra pregada e se arrepender e entrar em contato com o seu pecado e ter arrependimento, vai se batizar nas águas, vai descer as águas do batismo. Porque as águas do batismo é uma manifestação pública da sua fé em Cristo e é um sinal de arrependimento de pecado. Por isso que bebê não tem nada a ver, porque o bebê não consegue se arrepender dos pecados deles, é só o adulto que consegue. Então, quando a gente encontra com essa palavra que alguém traz, na presença do Espírito Santo, ele convence, você entra em contato com o seu pecado e você se arrepende, é necessário você se batizar. Quem crer e for batizado será salvo, será aceito, será perdoado. Agora, quem não crer será condenado, tá? E por que ele não fala quem não crer e não for batizado será condenado? Porque nem todo mundo que crê e se arrepende terá a chance de ser batizado, terá a oportunidade de ser batizado, porque muitos, infelizmente, vão se arrepender e crer quando estão num hospital, doente, ou à beira da morte, e não dá mais tempo. Mesmo assim, eu creio que o Senhor aceita e recebe essa vida. O batismo é quando a gente tem a oportunidade, né? E a gente agarra ela, né? E vai. Não é? Esse batismo que vai conduzir a sua vida até o final, né? Sim, é o batismo de arrependimento. E a presença do Espírito Santo dentro. Então, de tudo que foi visto aqui, a gente consegue ver a fraqueza desses discípulos, o quanto eles eram humanos igual a gente é, o quanto eles também tinham dificuldade de crer e tinham um coração duro ainda, né? Então, a gente precisa se concentrar, sim, em dar frutos para Deus. Mas a gente precisa se concentrar mais em olhar para a dureza do nosso coração, para dentro de nós, para que haja uma obra verdadeiramente completa em nós. E aí haja uma frutificação grande, né? O Adalto postou no grupo um versículo chave. Vocês precisam estar em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim dá muito fruto, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, aquele que quer ir na força do seu braço, não consegue nada. Entenderam? É isso, tá? Mas eu fico pensando assim também, né? A palavra sua vai fechar até assim, porque eu penso. Jesus não falou assim, nos incrédulos, nos duros de coração, os invejosos, os assassinos, eu vomitarei. Por pior que seja o pecado dessas pessoas, né? Sim. Nosso pecado. Mas nos mornos, olha a importância de você ou estar aqui ou estar aqui. É muito sério. Estar com o pé em duas canoas é naufrágio na certa. Porque ele vai vomitar. Ele vai pôr para fora, é isso que é vomitar. Porque não existe um posicionamento. Tudo acontece diante do nosso posicionamento. Se um dia eu não tivesse me posicionado na minha fé particular,
eu não estaria aqui hoje. Você entende? Tudo acontece de um posicionamento. De quem? Do seu. Tem pessoas que vão olhar para você, não vão olhar para mim. E essas pessoas que vão olhar para você, se elas não encontrarem Cristo, elas vão se perder junto com você. Mas se elas encontrarem Cristo em você, haverá vida. Haverá pregação do evangelho de uma forma ou de outra. Não tem como escapar. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca. Que todos cheguem ao conhecimento da verdade, desta verdade. Então, eu acho que realmente a gente fechou esse evangelho com chave de ouro, aprendendo todas essas coisas e meditando nessas coisas e como deve ser a nossa vida, né? A nossa vida deve ser em paz. Eu ouvi uma palavra esses dias que falava muito que na palavra dos 9 ainda eu disse que o mundo iria mostrar para a sociedade, para as pessoas, quem era o Senhor da vida dele. Vivendo. De boca fechada. É isso. Com certeza. Então, eu quero que vocês não fiquem tristes com o final desse ciclo. Eu quero que vocês sejam pessoas alegres, leves, libertas de peso, de jugo, de religiosidade, de ritual, de sistema, tá? Assim como um dia eu me libertei disso. E precisamos estar satisfeitos nisso, com o que a gente tem na nossa mão hoje. O que a gente tem na nossa mão hoje? A nossa própria vida, a nossa casa, as nossas funções, o nosso trabalho e o evangelho, a palavra está na nossa casa, está ali, ó. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos encerrar a Casa de Paz da forma como ela está hoje, com essa ministração. E nós vamos vivenciar isso que nós aprendemos da melhor forma possível. E se Deus dirigir, a forma como Ele dirigir em mim, particularmente falando, porque eu tenho dirigido esse grupo, então existe como se diz, uma expectativa a meu respeito, né, com relação ao grupo, existe uma responsabilidade também, existe um chamado. Então, da forma como Ele me direcionar a prosseguir dentro desse chamado, eu vou prosseguir dentro desse chamado. E aí eu vou entrar em contato com vocês. Vou ligar, vou explicar, vou falar o que vai ser feito, como vai ser feito, para que a gente possa, de repente, começar um novo estudo, um novo assunto. Tá bom?